Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao curso online que nós estamos disponibilizando para vocês de forma gratuita. Gostaria de saudar a professora Aline Gostinski, agradecê-la pela oportunidade e dizer que é um grande prazer estar aqui me dirigindo a vocês, muito contente de que vocês estejam fazendo também a sua parte em meio a essa pandemia. Espero que todos se encontrem bem e que sigam atendendo às recomendações das autoridades governamentais sérias, e das autoridades sanitárias que vêm tratando desse grande problema. É um tempo de informações técnicas e de a gente entender que, fazendo a nossa parte, nós podemos ajudar a frear o coronavírus. Bom, a aula de hoje vai tratar um pouquinho da evolução da filosofia do direito na história ocidental, Será uma aula dividida em 3 partes, em que nós abordaremos de uma forma rápida, concisa e objetiva, a evolução do pensamento filosófico das principais escolas durante aquilo que podem ser divididos em três grandes períodos, a metafísica clássica, a metafísica moderna e a filosofia que é produzida a partir dos anos 20 no século 20. Pessoal, então assim, antes eu gostaria de fazer um breve prelúdio aqui para vocês, falando um pouco sobre a importância da linguagem, que é justamente a filosofia do século XX, a filosofia hermenêutica de Martin Heidegger. Ela é produto da invasão da filosofia pela linguagem, que é algo que é absolutamente transformador e paradigmático, e que, além disso, instaura instaura a filosofia definitivamente em um contexto de intersubjetividade, e não mais numa relação sujeito-objeto intermediada de forma instrumental, em que a linguagem é uma terceira coisa entre sujeito e objeto, utilizada de forma meramente instrumental, mas que a linguagem passa a ser condição de possibilidade para que nós tenhamos mundo, para que nós exprimamos o mundo, e somente através da linguagem, portanto, é que nós temos realmente mundo, tá? Então eu gostaria de mostrar assim brevemente como isso já está presente desde muito cedo, na história ocidental. O Evangelho de João já dizia: no princípio era o verbo. Não existe mundo sem linguagem, não existe direito sem palavra. Palavra, como o professor Lênio Streck gosta de ressaltar, é paquilavra, que abre sulcos nos conscientes e inconscientes das pessoas. No Gênesis 1, o relato da criação, aparece fortemente o poder da palavra. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e Deus disse, e algo aconteceu. Quer dizer, a dimensão da criação se dá pelo dizer, pela fala. Isso já estava metaforicamente estabelecido desde, como se vê, do Gênesis 1. Então, Hölderlin, também um poeta cuja poesia inspira muito Martin Heidegger, diz em um poema que aquilo que perdura instaura os poetas, e traz essa noção da dimensão da criação, a partir da fala atribuída aos poetas, Dichter, enquanto Heidegger dirá que os poetas e os pensadores são os vigilantes da casa do ser, o que é instaurado pelo dizer poético. Então essa relação entre direito e literatura, poesia, linguagem, direito, isso tudo está umbilicalmente entrelaçado. Hoje em dia a gente não pode mais pensar o estudo do direito de uma forma apartada de outras disciplinas ou isolada, de um contexto que é interdisciplinar, e de significados múltiplos. Eu me manifesto através da linguagem, a constituição do eu na psicanálise passa pela linguagem. A linguagem é, em suma, assim, a base absoluta para que nós tenhamos mundo, porque nela se representa mundo. Em português nós temos para designar número, plural e o singular, por exemplo. Já em hebraico, além do plural e do singular, há o dual. O dual designa coisas duplas, como orelhas, olhos e pés. A água também, no hebraico, estavam grafadas nesse dual, as águas superiores e as águas inferiores, porque se chove é porque tem água lá em cima. Então percebam como a nossa percepção de mundo também passa pela forma como nós exprimimos e podemos exprimir, pelas condições de possibilidade que a linguagem nos dá para que nós interpretemos e expressemos o mundo à nossa volta. Ou quando Guimarães Rosa diz, cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele retombando. O nosso estar aí no mundo é constituído por essa linguagem. Nós, se vamos a toda a fundação de uma cultura, lá nós vamos encontrar um grande texto poético. A gente pode citar, dentro da cultura ocidental, mais, digamos assim, hegemônica, o Gênesis, Hesíodo, Homero, Goethe, Shakespeare, Camões. Então,
Heidegger diz que a linguagem é a casa do ser e nesta casa mora o homem. Quer dizer, não há um objeto do outro lado do abismo gnoseológico que nos separa das coisas, né? E tampouco há um sujeito, sujeitante, capaz de fazê-lo. Heidegger diz no início da obra Caminho da Linguagem: o homem fala, falamos quando acordados e em sonho. Falamos continuamente, falamos mesmo quando não deixamos soar nenhuma palavra. Falamos quando ouvimos e quando lemos. Falamos igualmente quando não ouvimos e não lemos, e ao invés, realizamos um trabalho ou ficamos à toa. Falamos sempre de um jeito ou de outro. Stefan Georg, para completar, que nenhuma coisa seja onde fracassa a palavra. Pois bem, quais implicações disso para o direito? Nós falamos mais cedo ali da metafísica clássica, justamente dessa relação entre sujeito e objeto, objeto enquanto algo que está lançado à frente do sujeito, com o qual ele se depara e a respeito do qual ele se questiona. Como dar nome às coisas, como dar nome ao objeto, por que uma cadeira se chama uma cadeira, o que isso significa, por que quando eu falo cadeira você não entende ônibus, por que quando eu falo cadeira nós conseguimos nos entender dentro desse acordo mútuo, tradicional, intersubjetivo, que sustenta toda a nossa relação social, política, econômica, jurídica, enfim, como isso é absolutamente imprescindível. Os gregos se colocaram essa pergunta de uma forma racional pela primeira vez, daí vem o grande início da filosofia, quando essas questões passam quando as respostas para essas questões passam a se embasar em um fundamento racional e não mais em algo meramente mítico ou religioso, transcendental, enfim, algo assim de outro campo que não seja o campo da razão, Então, os pré-socráticos foram os primeiros que começaram a se fazer essa pergunta pelo ser, O que me permite dizer que algo é? Como eu dou nome às coisas? Esse nome, ele é aprendido da essência dessa coisa? Por exemplo, a cadeira só poderia se chamar cadeira, pois não há outro nome para a cadeira a não ser esse? Ou sou eu que dou então esse nome de uma forma convencional? Nós nos reunimos digamos, um congresso ou algo assim, e ali estabelecemos o nome das coisas e a partir daí saímos nomeando as coisas assim, Agora, se você fizer isso, não tente explicar isso para o seu vizinho que não estava presente no congresso, porque ele não vai entender, O nome das coisas não se dá de forma meramente convencional, como, por exemplo, acreditavam ou queriam fazer acreditar os sofistas, na Grécia Antiga. Os chamados primeiros relativistas da história, que diziam que a linguagem era meramente convencional e que não existia uma relação entre as palavras e as coisas baseada numa verdade ou numa relação fática, E que a partir disso os sofistas conseguiam fazer discursos retóricos extremamente cativantes e criaram um grande problema, que era o problema da manipulação da opinião pública na Grécia Antiga a partir dos seus discursos. E contra os sofistas, então, se insurge uma voz de nada mais, nada menos do que Platão, que em Crátilo, o chamado primeiro tratado de filosofia da linguagem, como gosta muito de apontar o professor Lenin Streck, Crátilo, então, de Platão, é um tratado contra os sofistas, Platão ali justamente está debatendo com os sofistas. Portanto, os pré-socráticos foram os primeiros que se colocaram essa questão: o que existe em si e o que não existe em si? Qual é o princípio de todas as coisas? O que está presente em todas as coisas, sem a qual uma coisa não pode ser, não é? Então, para Tales, as respostas foram evidentemente variadas, Para Tales de Mileto, a água era esse ser em si, de princípio, com existência em si, essencial, primário, Já, por exemplo, Empédocles, acredita e considera que as coisas que realmente existem são os 4 elementos. Pitágoras acredita que a essência última de todo ser é numérica, é número. No entanto, aí nós chegamos a Heráclito, que é um filósofo que depois é muito resgatado, justamente porque o que ele propõe é absolutamente diferente do que os seus antecessores abordavam. Para Heráclito, o ser em si é um completo mudar, é um estar constantemente sendo e não sendo, pois o que é quando muda já não é mais. Então, para ele, não existe um ser estático, e é ele quem cunha aquela famosa frase do constante fluir da realidade: nós não podemos nos banhar 2 vezes nas águas do mesmo rio. Seja porque nós mudamos, seja porque as águas
tampouco são as mesmas. Então Parmênides de Eleia vem logo após Heráclito, surge no pensamento grego e muda por completo a face do problema metafísico, o que se faz perdurar pelos próximos 25 séculos, segundo apontam alguns filósofos, né? Porque Parmênides ele divide o pensamento em dois mundos. Né? Para Parmênides há uma contradição lógica no fato de o ser poder ser e não ser, como aponta o Heráclito, né? Pois aquele que é, não é. Então, Parmênides instaura o princípio daquilo que vai se chamar lógica, né? Dizendo que o ser é e o não ser não é. Mas o ser não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se as coisas têm ser, este ser é. Né? Então, o primeiro princípio da lógica instaurada por Parmênides, né, é o da identidade, segundo qual qualquer coisa é idêntica a ela própria. Assim pode-se afirmar que o ser é único, não pode haver dois seres, pois um teria algo que o outro não tem, e haveria uma nova contradição. O ser é eterno, sem princípio e sem fim. O ser não tem limites, é ilimitado e, portanto, infinito. O ser é imutável e o ser é imóvel. Só que aí Parmênides é obrigado a criar dois mundos para dar conta do nosso mundo de realidade, onde as coisas se movem, por exemplo, né? De forma que para ele o mundo dos sentidos é mera aparência, né? Mas, por outro lado, o mundo da razão, que é um mundo que nós não vemos, mas do qual não temos imaginação, mas o qual nós podemos compreender porque nós temos o pensamento lógico e racional. Nós estamos submetidos também à lei lógica da não contradição. Portanto, há aí o que mais tarde vai se identificar como uma entificação do ser. Né? E Parmênides salta por sobre o mundo, divide o mundo em dois, cinge o mundo da razão e o mundo da aparência, o mundo sensível, e essa cisão permanece ao longo de praticamente assim, toda a tradição filosófica que nós temos até a filosofia hermenêutica de Martin Heidegger.